Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tumores de pele. Saiba quais deles você precisa se preocupar. Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com Dr. Jacinto. Muito obrigado por estar aí. Se esse vídeo te interessa, não deixe de se inscrever. Assim você não perde mais nenhum de nossos vídeos. Ao final, se você gostou, deixe lá um like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar a outras pessoas que, como você, querem saber mais sobre isso. Muito obrigado. Para fins didáticos, nós vamos hoje falar apenas de dois tumores que são benignos e um deles que é maligno, que são os mais frequentes. O primeiro tumor de pele que nós vamos falar hoje são os nevos, ou nevo. Esses tumores estão na superfície da pele, podem ser planos, elevados, menores, maiores, mais claros, mais escuros e alguns têm até pelos. São de origem genética, não se faz nada que os possa criar ou não existe prevenção para que eles não apareçam. Está marcado no seu código genético que eles vão estar ali. Eles podem aparecer em todo lugar do corpo e normalmente não precisam ser alvo de preocupação do paciente. Porém, existem algumas condições que te obrigam a retirar o nevus. Nós temos 5 pontos fundamentais que orientam o cirurgião plástico ou dermatologista para retirar o nevus. O primeiro deles é o tamanho. O diâmetro do nevus não pode ter mais do que meio centímetro. Isso é fácil, pegar uma régua e olhar em qualquer ângulo. Se um deles ficou maior do que meio centímetro, você precisa retirá-lo e mandar para a biópsia. O segundo deles é a coloração. Se o nevo tem uma coloração homogênea, de uma cor só, não é preocupante. Porém, mesmo que ele seja menor do que meio centímetro, se ele tem mais de uma cor ou várias cores, é um sinal de que ele deve ser tirado. O terceiro ponto que você deve observar em um nevus é se ele tem a borda regular, como por exemplo uma circunferência, ou se ele é irregular. Bordas irregulares obrigam o dermatologista ou o cirurgião plástico também a retirar essa lesão, não importa o tamanho dela. O quarto motivo pelo qual se deve tirar o nevus é se ele teve um crescimento rápido. Se ele apareceu pequenininho, você notou que ele era pequeno e em pouco tempo ele cresceu. Isso é um alarme que você precisa procurar o seu dermatologista, o seu cirurgião plástico e resolver isso. Por último, o quinto item é uma mudança de comportamento recente. Se ele estava em algum lugar do seu corpo e ali ficou durante anos e recentemente ele começou a coçar, começou a doer, começou a sangrar, crescer para fora, tudo isso é um sinal de que algo é errado e você deve procurar o seu médico e resolver isso também. Existe mais um motivo pelo qual você deve se preocupar e procurar o médico também para retirar os nevus. É a localização deles. Qualquer lugar onde eles enfrentem pressão, trauma, fricção, devem ser retirados, mesmo que não tenham nenhuma das 5 características que eu falei. Esses lugares normalmente são planta dos pés, palma das mãos, as nádegas ou a face posterior da coxa. Nesses lugares onde a gente tem pressão ou atrito, pode irritar o nevus e haver uma transformação maligna da lesão. Fique atento. A segunda lesão de pele benigna importante que eu queria comentar hoje é o hemangioma. São lesões de pele normalmente vermelhas, que podem ser planas, está em qualquer lugar do corpo, inclusive na face, ou então mais elevadas, parecem um morango, bem vermelhas. Algumas outras são mais escuras, mas de qualquer forma são elevadas. Uma coisa muito importante para se lembrar dos hemangiomas é que a maioria dos hemangiomas elevados desaparece até os 7 anos de idade, aproximadamente. Então, se uma criança nasceu com uma pequena lesão que cresceu até o seu primeiro ano de vida, deve ser acompanhada, mas não se deve retirar esse hemangioma, exceto em alguns casos, porque mais de 90% deles simplesmente involui até os 7 anos de idade e desaparece completamente. Aqueles hemangiomas que são planos, eles nunca vão desaparecer. Eles ficam no lugar, no mesmo tamanho, não são malignos e vão acompanhar a pessoa o resto da vida. O terceiro tumor, esse maligno, que eu preciso lembrar a vocês, é o carcinoma, conhecido como carcinoma base celular. É um câncer de pele que nasce 99% por causa da exposição excessiva ao sol.
Esse tumor pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas na grande maioria das vezes está nas áreas expostas do corpo. São lesões elevadas, de crescimento rápido e precisam ser tratadas imediatamente. Nesses casos, o médico que está te tratando pode retirar a lesão completamente da sua pele ou então pedir uma biópsia para confirmar esse diagnóstico. De qualquer forma, a cirurgia é uma cirurgia que tira todo o tumor e um pouquinho de pele sadia ao redor e embaixo também, para garantir que nada ficou no seu corpo. Existe uma outra forma de tratar os carcinomas. Quando eles estão bem no início, são muito pequenos e o médico já prevê que aquilo é um carcinoma, pode fazer um tratamento com uma pomada especial e ele desaparecer. Tudo isso você deve consultar um médico, cirurgião plástico ou dermatologista e jamais tentar se automedicar, por favor. Vamos lá, um pequeno resumo agora no final. Os 2 tumores benignos que eu falei são de origem genética, aparecem no corpo da gente sem que a gente possa fazer nada para evitá-los. O carcinoma basocelular, o câncer de pele, ele pode ser evitado com o uso de protetor solar e evitar exposições prolongadas ao sol, mesmo com o uso do protetor. Tudo entendido? Esse foi um assunto bem extenso e variado. Certamente algumas dúvidas vão aparecer. Não tem problema nenhum. Deixe escrito aqui embaixo, a gente procura responder a todos vocês. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!